Em um dos seus livros, O Algoritmo da Vitória, você faz muitos paralelos com o esporte, com vários treinadores que conseguiram alta performance em paralelo com alguns atletas, inclusive Bob Bowman, né, fez uma dedicatória para o livro, ele colocou algum comentário. Bob Bowman foi treinador do Michael Phelps, né, o maior recordista olímpico do nado na história. E você faz esses paralelos do trabalho do gestor, do coach com os atletas, e a gente fala muito sobre essa conexão que tem com o ambiente empresarial. Tem um algoritmo, tem uma forma, uma receita para ter sucesso? Olha, na verdade, quando nós fomos estudar, deixa eu explicar da onde surgiu o Algoritmo da Vitória, que é um livro que destoa um pouco dos outros, né. Eu, como fui tenista, né, e eu na verdade, eu acabei minha carreira sem ter um grande técnico do meu lado. Eu tive muitos bons amigos, eu comecei sozinho, acho que minha primeira aula formal de tênis eu já tinha ganho vários títulos americanos, brasileiros e sul-americanos, né, e também nos Estados Unidos. E eu sabia que se eu tivesse um grande técnico, eu poderia ter jogado muito melhor. Mas pelas circunstâncias, né, eu não tive, então eu falei: "Pô, quem sabe um dia eu escreva sobre eles", né. E aí lançou a ideia do Algoritmo da Vitória, eu trouxe a jornalista Adriana Salles Gomes, que trabalhou comigo na HSM durante vários anos, para trabalhar comigo, e a gente começou a pesquisar, mas sem agenda, a gente não colocou, assim, os capítulos do livro, né. Muitas pessoas quando vão escrever livro, elas colocam os capítulos e começam a escrever embaixo. A gente começou pesquisando, né. E a gente percebeu que cada técnico, né, cada técnico que a gente identificar, nós estudamos profundamente os 50 maiores da história, né, cada um tinha o seu algoritmo de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Por isso que a gente fala do algoritmo. E nesse algoritmo você tem etapas, né, e as etapas são 8, né, aliás o número 8 está sempre junto com a gente aqui. Eh Gozado, não sei, agora que eu fiquei pensando, né, eu moro no residencial 8 aqui em Alphaville, 8 etapas do algoritmo, 8 Líderes, dos 8 líderes, modos de então liderança. acho que da sabedoria japonesa, o número 8 é um número de sorte, né, então É um ciclo quem infinito. quem quem sabe Ano que vem a gente tem, uma representação do 8 também, né, pois 2024, é, aí tem a muita soma coisa, desses né. números, 8. Então na verdade, né, o técnico vai desenvolvendo o seu próprio algoritmo dentro das suas etapas, né. A etapa de formação, a etapa do Kaizen mental, a etapa da comunicação, a etapa de construir equipes de alta performance, a etapa do aprendizado e assim por diante, né. E por isso que a gente colocou que todo esse processo mais parecer com um algoritmo, né, e o algoritmo significa que você vai resolver um problema, né, ele está lá para resolver o problema, e o problema era perder. E o algoritmo era como você aumenta a probabilidade de ganhar, né. Então, tá aí dentro essa é mais ou menos a explicação que nós colocamos. Aumentar a probabilidade de ganho. É, óbvio que tem um estudo, uma preparação para isso. Quando a gente traz isso para o corporativo, para aumentar a probabilidade de ganho do teu negócio, ou talvez mitigar riscos, de grandes percas, como que o líder, ele pode se posicionar, com essa leitura? Olhando para mercado, olhando para produto, olhando interno, a soma de tudo isso? Eu acho que é a soma, né, mas muito através do conhecimento, né. O conhecimento que ele tem, da gestão, da conhecimento que ele tem do mercado, do conhecimento que ele tem do ecossistema, da conhecimento que ele tem dos produtos, né, que fazem a coisa, né. Então eu vejo, principalmente já que é um programa para empreendedores, eu vejo muitos empreendedores querendo fazer negócios, mas a hora que eu pergunto para ele o que que eles estão lendo, eles não estão lendo nada, entendeu. Eu digo que se você quer ser um empreendedor de sucesso, começa a fazer uma biblioteca na tua casa com no mínimo 300 títulos, entendeu. O livro custa R$ 30, não é possível, é barato, né. E aí você vai, através do tempo que vão saindo novos títulos, novos conhecimentos, você vai lá e vai aprimorando. E aquilo serve de um guia para você saber se você está aplicando aquilo na tua empresa ou não, entendeu. Porque gestão não é só ir fazendo, né. Se você vai fazendo, você é um comerciante, você não é empreendedor. Empreendedor mesmo é aquele que incorpora muitos conhecimentos, incorpora cultura, incorpora conhecimentos, de base, né, conhecimentos de temas diferentes, né.
conhecimentos tecnológicos, né, que você incorpora tudo junto, não é simplesmente sair fazendo e achar que você vai ficar rico, porque você não vai, entendeu? Mas esse é um grande aspecto, Salib. Muitos empreendedores começaram por uma insatisfação na empresa que estavam, tomaram a decisão, a insatisfação ou o desejo realmente de empreender, começaram sem nenhuma referência e infelizmente a gente tem uma tendência a estudar pouco. O Brasil, ele tem uma essa Lê pouco, né? lê pouco, lê muito pouco, estuda Mais muito de pouco 80% da população lê muito pouco, né? Ou quase nada, né? e é cultural, É. né. Falando sobre cultura de Mas novo, aí você muda, né? Eu na HSM, o que que eu fazia? Eu fazia todo mundo estudar. Eu meio que obrigava as pessoas a lerem lá. Você quer trabalhar aqui? Vai ter que estudar, entendeu? Não vou querer outra coisa. Então eu fazia momentos onde eu trazia assim uns 3, 4, uns 4 livros por ano, né? Dava para as pessoas, que é um produto de conhecimento de grande. Eu digo que um bom livro vale milhões e custa R$ 30, R$ 40. Então dava de presente e falava assim: olha, dia tal nós vamos ter uma discussão sobre o livro e nós vamos sortear as pessoas para apresentar um capítulo. E se você não estiver preparado, estiver lá, imagina. você já sabe para onde ir, entendeu? É Uau! simples assim. E esse é um ponto também, né, não ter medo de fazer com que as pessoas evoluam, fazer com que as Sim, pessoas cresçam. às vezes você tem que mandar, né? Tem jeito, né? É, muitas vezes acontece essa necessidade e depois torna um hábito, Não né, é mandar. Cada empresa tem seus valores. E se a pessoa quer trabalhar naquela empresa, ela tem que meio que seguir os valores daquela empresa. Por isso que seus valores são tão importantes, por isso que a cultura é tão importante. Aqui nós temos uma cultura, a HSM é uma cultura de conhecimento. Então, todo mundo fazia pós-graduação, todo mundo fazia MBA, dentro da possibilidade. Até a minha secretária fez o MBA também, entendeu? Então, era imagina, uma empresa de conhecimento que trazia os maiores nomes. Eu chegava no começo do ano, onde as meninas do telemarketing iam vender os gurus, e eu ensinava eles a pronunciar o nome dos palestrantes, né? Porque você pegar o Peter Drucker, muita gente fala Peter Drucker. Puta, aqui, você quer me tirar do sério, é só falar Peter Drucker, acho entendeu? que eu falei certo no Então eu dava começo, aula né. de pronúncia para todo mundo, né? Esse é o papel da empresa, ensinar, criar uma cultura de aprendizado. Através do aprendizado, as pessoas vão ter o conhecimento necessário para pegar o teu produto ou serviço, embutir e ter mais sucesso, né? Hoje a gente tem um movimento, talvez eu não vou dizer que diferente, porque as pessoas sempre mudam, se adaptam, as novas gerações vêm, as gerações anteriores às vezes tem aquele conflito de gerações, a passagem de bastão de negócios, etcétera. Mas a gente tem percebido uma geração muito imediatista, com alguns até distúrbios emocionais provocados em função das redes sociais. E eu vejo muitos empresários e líderes reclamando dessa geração, porque eu não tenho condição, por exemplo, de empregar uma pessoa que se distrai muito fácil, que está o tempo todo conectado numa rede social. E eu enxergo, me corrija se talvez se tiver um pensamento diferente, que a empresa se tornou o último reduto de educação e formação de gente, porque muitas vezes o pai não tem tempo de estar com os filhos, a escola tem um ensino muito precário e a empresa sobrou para a empresa ensinar hierarquia, responsabilidade, paciência, processos. Como que você vê a formação de pessoas para essa nova linhagem do mercado profissional? Hoje existe uma desconexão muito grande entre as faculdades tradicionais e o que o mundo precisa, né? É só você ver, tem um ranking, aí uma pesquisa no LinkedIn, né? The Future of Work, né? O futuro do trabalho, onde mostra que a, a inteligência artificial, o último lugar que ela está sendo usada hoje é na educação. Né? Meu Tá, Deus. tá em todas as outras, lá no financeiro está em primeiro lugar, depois tecnologia, tal, tal. E lá embaixo vem a educação. Então, a educação hoje realmente está em crise, né? E as escolas estão começando a ficar cientes disso, um pouco tarde, mas estão começando a ficar cientes que tem que mudar, né? A maneira de eles conduzirem, os próprios professores têm que, porque geralmente o professor, né? Ele adquiria um conhecimento, estudava muito tempo e depois ficava lá passando o conhecimento e aprimorando o que ele já tinha. Hoje você tem professores que precisam literalmente largar tudo que eles construíram para aprender coisas novas, né? É aí que está o mindset de crescimento, né? Entender que aquilo que ele foi útil durante muitos anos, que hoje não vai servir. Então hoje sobra muito mais para as empresas do que no passado. A empresa hoje, né, eu e o Sandro falamos que toda empresa hoje é uma é uma empresa de tecnologia e toda empresa é uma empresa de educação, né? Então a gente e a empresa que não entender isso vai se perder. Porque a educação tradicional como nós conhecemos não está entregando às pessoas
preparadas, né. Se você vê as próprias faculdades, vai lá, uma faculdade tradicional aqui em São Paulo, e vai lá ver as cadeiras, né, as áreas que eles de formação, você vê coisa lá que não faz sentido mais, né. Enquanto o mundo hoje precisa de cientistas de dados, de experts em algoritmos, de experts em inteligência artificial. E quem está formando essa gente? A turma aí do Instagram, entendeu? Caras que têm 1 ano de experiência numa área, tá dando aula sobre isso.